Olá, olá pessoal, 2022, todos bem? Espero que sim. Meu nome é Leandro Eustáquio, eu trabalho com direito ambiental, sou advogado, sou professor. Começamos a série de entrevistas aqui no nosso canal do YouTube, nesse ano que se inicia. Ainda é tempo de desejar um feliz ano novo, né? Espero que tudo do melhor aconteça para você, para sua família, para os seus, enfim. Antes do vídeo de hoje, aquele pedido corriqueiro, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. Na medida que você faz isso, e eu já fico agradecido, o algoritmo do YouTube entende que o que a gente está fazendo tem relevância e, obviamente, só aumenta a nossa vontade de continuar produzindo conteúdo novo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a lei das sacolas plásticas da cidade de Petrópolis e eu trouxe uma pessoa muito bacana para conversar conosco. Tenho certeza que vocês vão curtir. Para conversar sobre a lei das sacolas plásticas do município de Petrópolis, eu conversei com uma pessoa, querida amiga, que tem larga experiência em administração pública municipal. A Juliana Barreto do Nascimento é advogada formada pela Universidade Católica de Petrópolis, especialista em direito municipal, pós-graduanda em direito ambiental e minerário pela PUC Minas. Ela, como eu disse, tem larga experiência na administração pública municipal e trabalha com esse tema, com esse assunto, desde 2014. Nos últimos 5 anos, a Juliana foi assessora jurídica do gabinete do prefeito de Petrópolis. Espero que vocês gostem bastante do vídeo, porque eu curti muito. Bora lá! Juliana Barreto Nascimento, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao nosso canal. Tudo bem, Leandro? Muito obrigada pelo convite. Muito bacana participar desse bate-papo com um tema que é tão presente, no dia a dia, que são as sacolas plásticas de mercado. Pois é, como você disse, um tema que não sai da pauta. A gente vai caminhar, vamos conversar com você que é a bola da vez no vídeo de hoje, mas eu não posso deixar de fazer um introito, Os municípios, pessoal, que está vendo esse vídeo, eles têm competência para legislar, para criar normas sobre vários assuntos, e o meio ambiente é um deles. E vários municípios no Brasil têm leis regulamentando o fornecimento, ora gratuito, ora cobrado, de sacolas plásticas. Belo Horizonte, por exemplo, que é a cidade onde eu moro, onde eu sou nascido, onde eu sou criado, de onde eu estou gravando esse vídeo aqui, conversando com o Juliano, que está aí em Petrópolis, em 2009, mais ou menos, publicou a sua lei regulamentando o uso, o fornecimento das sacolas plásticas, mas foi em 2009 mesmo, e um caso um tanto quanto interessante para mim, porque a lei de Belo Horizonte entraria em vigor na segunda-feira. Eu conto essa história sempre rindo, porque para mim foi muito engraçado, e eu estava nesse dia, na verdade no domingo, a lei entraria em vigor na segunda-feira, no domingo à noite eu estava numa farmácia, numa drogaria, uma rede grande aqui em Belo Horizonte, posso falar o nome, que é a Drogaria Araújo, mas nessa Drogaria Araújo em Nova Lima, que é outra cidade. E aí, se Belo Horizonte regulamentou naquela ocasião, isso não significa que Nova Lima regulamentaria automaticamente, Se quisesse, inclusive, não regulamentaria a competência, como eu disse, é do município, o fornecimento dessas sacolas. E aí, quando eu comprava lá algumas coisas na drogaria, ainda era domingo, não estava em vigor a lei Belo Horizontina. Mas por alguma razão essa drogaria estava cheia e quando eu cheguei na boca do caixa, já era para mais de meia-noite, lei em vigor em Belo Horizonte. E essa lei, ela proibia, na ocasião, nem sei se é assim ainda, o fornecimento gratuito, Quando eu cheguei na boca do caixa, a caixa perguntou se eu queria sacola, e eu estava lá com uma quantidade de coisa, bastante coisa, tirei do carrinho, coloquei no balcão do caixa e ela me perguntou se eu queria sacola. Para mim era uma coisa meio que óbvia, Onde é que eu carregar aquilo tudo? E eu falei, quero sim. E aí ela falou o preço, acho que era coisa de 35 centavos a unidade da sacola, qualquer coisa do tipo. E eu ri internamente, pensando, mas peraí, mas aqui não é Belo Horizonte, Até onde eu sei, Nova Lima não regulamentou. Inclusive, proibindo, no caso, o fornecimento gratuito. Mas aí eu estava cansado e ela cobrou lá o valor e eu, para não discutir... Paga os 35 e pronto. Exatamente, pagava os 35. Mas então, Juliana, me parece que agora, no final de 2021, em novembro, entra em vigor a Lei 8.218, de 23 de novembro de 2021, aí em Petrópolis, expondo sobre a proibição da cobrança de sacolas plásticas por parte de estabelecimentos comerciais e da outras providências. Bola é sua, conta pra gente, o que ela dispõe a respeito? A gente tem no estado do Rio, eu vou voltar para te contar a historinha do processo legislativo dela. O que acontece? Eu trabalhei durante 5 anos na assessoria jurídica do gabinete do prefeito
e o último prefeito foi o Ingo Rames, hoje presidente da Câmara. O Ingo é um cara novo, é profissional de educação física, já tem uma lei 7.891 de 2019, que é da autoria dele como vereador, que proíbe o uso de copos descartáveis em todos os eventos do município. Lembrando que Petrópolis é uma cidade turística, então nós temos vários eventos ao longo do ano. Nós temos a segunda maior festa alemã, que é a Bauerfest, que é a segunda maior festa alemã do país. Nós somos a capital cervejeira do estado, então temos diversos eventos de cerveja ao longo do ano. Então ele já entendia dessa necessidade, né, de começar a limitar o uso de descartável já há algum tempo. E quando chegou o projeto de lei, dessa lei 8.218, no ano passado, ele bateu o olho, já entendeu o tamanho do problema, chamou o corpo técnico e falou que queria vetar. Não falou de jeito nenhum. Vamos vetar, vamos fazer as razões de veto para veto total. O que acontece? A gente tem aqui no estado a Lei 5.502, né, de 2009, que dispõe sobre a substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais localizados no estado. A princípio, ela ia dando uns prazos para os estabelecimentos irem trocando o tipo de sacola e tal. Depois ela teve uma alteração, que é a Lei 8.473, de 2019, que aí sim proibiu a distribuição gratuita de sacola plástica descartável e possibilitou a cobrança da sacola biodegradável ou reutilizável. Aí tem um estudo, inclusive, tem um artigo, né, publicado em 2018 pela revista Mundi, Meio Ambiente e Agrárias, do Instituto Federal Paraná. É um estudo sobre a Lei 5.502 de 2009. Teve muita pesquisa de campo, pesquisa realizada entre 2011 e 2017, e que, no final, o resultado foi que o autor do estudo não identificou um aumento em relação ao nível de preocupação da população com o descarte inadequado de sacolas plásticas. Lembrando que esse artigo foi publicado em 2018, antes dessa alteração da proibição, né, da distribuição de sacolas de forma gratuita. Num outro estudo também aponta que 80% dos gerentes dos supermercados não notaram nenhuma mudança após a implementação da legislação, antes da proibição da distribuição. Então, assim, antes a lei era uma lei que a gente brinca que a lei não pegou, como se fosse uma coisa possível, mas não pega. Tem lei que não pega. E aí, depois dessa alteração, da 8.473 de 2019, que aí sim proíbe a distribuição e possibilita a cobrança, os resultados são, assim, os números são expressivos. A SERJ, que é uma associação de supermercados do estado do Rio, já tem dados que apontam que a cada 10 clientes, 7 utilizam sacola retornável. Então, em 2 anos da publicação dessa alteração da lei estadual, a associação já registrou que 4,3 bilhões de sacolas plásticas foram retiradas de circulação e de descarte do meio ambiente, né? Então, a gente tem números mostrando que, de fato, houve uma aderência mesmo da população, a população entendeu, começou a cobrar. Aqui, eu achei essa sacola muito cara, tá? Porque é 35 centavos, aqui é 9, 5, mas 35, eu achei cara essa sacola da Araújo. Mas com essa cobrança, as pessoas começaram a levar a compra para casa em caixa de papelão, se acostumaram a ecobag, mudaram o comportamento, porque a sacola fazia parte do dia a dia das pessoas. Reutiliza, bota saquinho de lixo, a sacola plástica já fazia parte do dia a dia. E aí, aos poucos, com a questão da cobrança, as pessoas começaram a repensar, começaram a mudar o comportamento. Entendeu? Então, quando veio esse projeto de lei de proibição dessa cobrança da sacola plástica biodegradável no município, a gente entendeu como um retrocesso. Então, se a gente está tendo essa mudança toda no estado, se deixou de circular 4,3 bilhões de sacolas depois dessa instituição da cobrança, por que agora a gente vai voltar e vai falar, não, agora é gratuito de novo? Eu entendo que o apelo dos autores do projeto era uma coisa que esse ônus não tem que ser do consumidor, o ônus tem que ser do supermercado, mas o bem maior aqui protegido é o meio ambiente. Não é uma questão de ser cobrado ou não, é a questão de que, da forma como estava funcionando. Não, você tem toda a razão. Se você me permite, quando você vou voltar e contar a história, você está falando aí e minha memória
a mais antiga está remoendo, né? Quando eu sou mais velho, de três filhos homens, e quando a gente era pequeno, ia ao supermercado, quando a gente era menor, ia ao supermercado com a nossa mãe, com o nosso pai, a ordem da minha mãe, especial dela, e eu acho que com nenhuma má fé, ela assim, ó, pega a sacola, coloca dentro da sacola, então assim, além de embalar as compras, a gente ia para casa com uma quantidade gigante de sacola, porque elas serviam dentro de casa para manter alguma coisa, para servir, para depois fazer o descarte e coisa do tipo. Então, isso era meio que um esporte, sabe? Ficar colocando uma sacola dentro da outra. E ainda... fazia parte da cultura, né? Esse é o negócio, né? Tudo é uma sacola plástica. E ainda sobre Belo Horizonte, realmente parece que eu errei no valor, né? Porque eu estava falando de se já está caro hoje, quanto mais em 2009, que foi quando eu mencionei que talvez fosse esse preço de 35 centavos a unidade. De repente eu posso ter errado mesmo e ter sido injusto, inclusive, com o preço dado à época. Né? Mas o fato é que a lei de Belo Horizonte, na ocasião, quando ela proibiu o fornecimento gratuito, falando em cobrança, ela falou a necessidade do fornecimento gratuito de um outro tipo de sacola, que não convencional. E o interessante é que se a preocupação, como você colocou muito bem, né, principal é com o meio ambiente, aqui em Belo Horizonte, na época, não havia incineração, como incinerar a sacola plástica que foi trazida como substituta. Porque apontou-se a vilã, que era a sacola plástica convencional, e aí falou assim, não, agora tem que produzir e fornecer, acho que gratuitamente, não sei, um outro tipo de sacola, ele tinha lá o nome, eu tenho lá o nome, mas não tinha incineração para essa. Então, assim, faria mal ao meio ambiente do mesmo jeito, né? Então, você contou uma história muito bacana. E, pessoal, quando a Juliana fala do Estado do Rio de Janeiro, dos projetos de lei, das leis que tramitaram por lá, vale a pena lembrar que, além dos municípios, os estados também têm atribuição, têm competência legislativa sobre o meio ambiente, têm base constitucional para isso. Mas, Juliana, como é que tramitou esse projeto de lei aí em Petrópolis? Foi de iniciativa do Executivo? Foi de iniciativa do Legislativo? Foi uma iniciativa de 2 vereadores. Quando o prefeito bateu o olho, ele, por já ter esse histórico dessa preocupação com o meio ambiente, ele entendeu e falou, não, eu não vejo sentido, eu vejo, na verdade, um retrocesso, e eu, como trabalhava na assessoria jurídica, dando graças a Deus, porque, né, para mim é uma aberração, a gente está voltando, a gente está indo na contramão de toda uma evolução, né, que a gente já tem os números, a gente já tem acesso a essas informações. E aí nós protocolamos o veto, as razões de veto na Câmara, e a Câmara derrubou. Porque é um projeto, Leandro, quando você fala de gratuidade, quando você vem já com esse discurso que é o supermercado que tem que arcar com os custos, você já ganha, né, a simpatia da população, do eleitor, então fica difícil. Aí do outro lado está a gente defendendo o meio ambiente e eles, não, é sacanagem do supermercado. Aí eles derrubaram o veto e hoje a gente tem essa lei aí, 8.218, que infelizmente eles derrubaram o veto. Para nivelar o discurso, pessoal, que nem todo mundo, Juliana, conhece a linguagem jurídica, isso é muito corriqueira para a gente, né? A gente fala como se estivesse trocando de roupa, escovando os dentes. Quem está assistindo o vídeo, um projeto de lei, se tratando de lei municipal, ele pode, além de iniciativa popular, começar pelo Legislativo, pelo próprio Executivo, mas de toda forma vai ao Executivo para sanção e para veto, ou para veto, né? O prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, ele pode vetar um dispositivo, um inciso, um artigo, uma linha, ou porque é inconstitucional, no caso é inconstitucional porque fere a Constituição aí em Petrópolis do Estado do Rio de Janeiro, ou porque é contrário ao interesse público. Pelo que a Juliana explicou para a gente, houve um veto, e esse veto dado pelo chefe do Poder Executivo, ele pode ir ao controle do Poder Legislativo. Né? E no caso, o veto, pelo que eu entendi, pelo que a Juliana explicou para a gente, pelo que você explicou para a gente, a gente fica falando aqui em terceira pessoa, né, conversando com quem vai ver, mas ao mesmo tempo entrevistado, a Câmara derrubou o veto, é isso? Isso, a Câmara derrubou o veto e, portanto, agora o projeto de lei virou lei, né, que é 8.218 de 2021. Vai aparecer, o projeto de lei que, como você disse, é lei, Juliana, a lei 8.218 de 23 de novembro de 2021 vai aparecer na íntegra, já tem 5 artigos, pequena, vai aparecer, acho que em 2 slides, dá para cortar. E lembrando, né, acho que Petrópolis foi agora no final de novembro, então não tem, a gente está gravando esse vídeo no início de janeiro, vai publicar em janeiro ainda. E de lá para cá, não sei se você acompanhou, Juliana, eu fazendo as pesquisas,
tem um tumulto danado. Quando eu falo tumulto, é um movimento parecido com o que houve lá em Petrópolis e Manaus. Não precisa ser com a mesma redação da lei de Petrópolis, mas um movimento parecido, o prefeito anunciando que vai vetar, a Câmara já contra-atacando, dizendo que vai derrubar. E em São Paulo, vejam vocês, a cidade terceira no PIB, primeiro é a União, depois o Estado de São Paulo, e acho que o terceiro é o município de São Paulo. O município de São Paulo, um projeto tramitando pela Câmara e vai, sendo aprovado pela Câmara, vai para o prefeito Ricardo Nunes também sancionar ou vetar. Mas, Juliana, falando nisso, você anunciou a legislação do Estado do Rio de Janeiro e o Poder Judiciário, diante disso tudo, o que ele enxerga, como é que ele tem decidido? Você pode contar alguma coisa para a gente? O Poder Judiciário, ele não está muito assim, todo mundo entendendo a mesma coisa não, sabe? Aqui, eu reuni algumas decisões. O ministro Toffoli, do STF, julgou válida uma lei de Americana, de São Paulo, que proíbe o uso das sacolas plásticas à base de polietileno, né, e os derivados, pelo comércio local. Ele entende que os municípios podem legislar sobre o direito ambiental quando se tratar de assuntos de interesse local. Ele ainda cita o seguinte: embora conste no artigo 24, inciso 6 da Constituição, ser de competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal, legislar sobre a proteção ao meio ambiente, é dado aos municípios suplementar a legislação federal ou estadual no que couber, artigo 30, inciso 2 também da Constituição. Então, quer dizer, isso foi em 2016. Quem sou eu para discordar de ministro, mas eu concordo com ele nesse sentido. A Constituição é clara, o assunto diz respeito ao âmbito municipal e o bem maior, de novo, no caso tutelado, é o meio ambiente. Na contramão, em 2013, por unanimidade de votos, o órgão especial do Tribunal de Justiça daqui do Rio decidiu que a Lei Municipal 5.465, de 2012, da capital do Rio, é inconstitucional. A lei tinha a mesma matéria, tratava da mesma coisa, para substituição de sacola, proibindo a distribuição, e o tribunal entendeu que a competência não é do município, é da União. Então, assim, vão em direções completamente opostas, né? Tudo bem aí um gap de 3 anos, mas assim, estão indo em direções opostas, e eu te confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de entender de onde que o TJ tirou, que é uma competência da União, uma vez que a Constituição fala diversas vezes, né? Fala no artigo 23, que é concorrente, depois fala, assim como o ministro falou, o 24, o 30, que é do município também. Então, eu tive um pouco de dificuldade de entender de onde que o TJ daqui tirou isso. Esse assunto de competência legislativa, a Constituição é de 88, se eu fizer uma conta rápida aqui de padeiro, a gente está em 2021, né? Já tem aí 30 e pouco. Eu estou errando na conta aqui, mais de 30 e menos de 50. Mais de 30 e menos de 50, eu não erro. Parece que a gente não avança nesse assunto de competência legislativa, né? O judiciário, não botar essa culpa no judiciário, não. O judiciário, os professores, os advogados, enfim, os operadores do direito não se entendem de jeito nenhum sobre o assunto de competência legislativa. Competência legislativa sobre o meio ambiente é um deles, tanto que fica nessa insegurança jurídica, acho que todo mundo sai perdendo, né? Uma coisa que já podia ter se pacificado há mais tempo. Mas, Juliana, já te agradecendo, a gente está caminhando para o final. Por favor, se quiser fazer as suas considerações finais, você que trabalhou tanto tempo no gabinete do prefeito, acho que foram mais de 5 anos, tem uma senhora experiência, por favor, o espaço é esse. Quero agradecer, porque viver a administração pública é muito interessante, muda tudo, né? Muda a forma como a gente vê, porque quem trabalha só uma vida inteira na iniciativa privada talvez não consiga enxergar a coisa como um todo, e trabalhar no gabinete foi muito interessante porque era o coração. Então eu não via só um assunto de Secretaria de Fazenda ou só um assunto de obras, eu tinha que ver de tudo e a gente tinha que dar um jeito de entender de tudo, e esse processo legislativo, entender a sociedade, como funciona de fato, esses jogos políticos, desses projetos que são, assim, extremamente políticos e talvez não tão benéficos, que não vão trazer nem tanta coisa boa. E a experiência foi muito legal, muito enriquecedora, e eu sou muito grata. Aprendi muito, cresci muito. Gratos somos nós. Você ter despendido um tempinho da sua segunda-feira à noite e da sua larga experiência conosco, compartilhar. Gratidão, viu? Juliana, muito obrigado. Eu agradeço em nome dos espectadores do canal. Te desejo um excelente 2012, estendendo o desejo a quem estiver vendo esse vídeo, né? E a gente está só começando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Conversei com
Juliana Barreto Nascimento, a gente falou sobre a lei das sacolas plásticas do município de Petrópolis, Rio de Janeiro. A Juliana falou de tanta coisa boa de Petrópolis, não bastasse tudo que ela falou. Final do ano de Petrópolis, olha, a gente está só no começo de 2022, quem puder passar por lá, final desse ano, né? Daqui a 11 meses ainda, mas passa muito rápido. Tem uma decoração de Natal, pelo menos em 21, eu vi pela internet, que ficou espetacular. Juliana, beijo, forte abraço, gratidão, muitíssimo obrigado. Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, muitíssimo obrigado.